Agora, o polêmico projeto de lei das fake news prevê ampla regulamentação posterior a cargo de um órgão ainda a ser definido. Conosco por aqui, repórter Bruno Pinheiro. Essa falta do órgão que regularia atrapalha, claro, a tramitação do projeto, não é, Bruno? Bem-vindo, bom comecinho de semana para você. Ausência de informação, na verdade, né, Adriana? A você um ótimo dia. Quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Esse assunto que está aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, ainda gera muita discussão sobre esse órgão que vai fiscalizar o que é uma fake news, o que não é. Inicialmente, o relator havia informado que haveria um setor de autarquia queria ser responsabilizado para ficar de olho realmente no que era uma informação, retirar essa informação que não era uma informação verdadeira. Isso foi retirado do relatório e agora uma outra alteração. Alguns especialistas chegaram a falar de uma necessidade de uma agência reguladora. Exemplo como seria a agência Anvisa, ANEEL, que regulariza energia elétrica, e outras agências reguladoras. Essas ficariam com a responsabilidade de realizar uma notificação e até mesmo de retirar do ar o que seria uma notícia falsa e aplicar uma multa com diversos valores, entre 50 mil até R$1 milhão a hora, que não seja retirado do ar esse conteúdo. Se fala ainda sobre essa inteligência artificial usar a tecnologia, e aí essa plataforma iria aperfeiçoar o conhecimento da inteligência artificial e aí sim esse conteúdo seria retirado do ar. Com várias especulações, não chegar até um ponto exato ainda, ou seja, existe uma ampla discussão. Diante disso, o governo não conseguiu o número de votos suficiente, retirou de votação e não foi agendado o dia que será retomada essa discussão aqui na Câmara dos Deputados. É um assunto que divide opiniões, não só aqui, mas também nas redes sociais, e os eleitores chamando a atenção dos seus representantes, inclusive no aeroporto aqui da capital federal, a chegada de diversos nomes acompanhando, insistindo que eles vão na contramão, que não votem a favor, que seria uma espécie de uma censura, retirar ou regulamentar, ou dependendo de quem seria esse órgão regulador, se ficaria nas mãos do governo federal, o que dificultaria e acabou enxergando como uma censura. A gente vai continuar acompanhando esta semana que está se iniciando, se haverá uma nova sinalização, se esse assunto será discutido novamente aqui na Câmara dos Deputados. Enquanto isso não é discutido no Congresso, lá no STF acaba ganhando força novamente a necessidade de regulamentar as redes sociais. A gente continua de olho na Suprema Corte e aqui no Congresso Nacional. Adriana. Claro, até porque é uma discussão que vai longe, que vai gerar ainda muita polêmica. Bruno Pinheiro, até já. Cristiano Beraldo, qual órgão deveria ser esse para regulamentar fake news no país? Ele ainda nem foi escolhido, para depois ainda escolher toda a regulamentação que o órgão deve seguir, Beraldo. Imagina só o Brasil, a essa altura, passar por um processo de órgão censurador das redes sociais, que é o grande canal de comunicação da população brasileira. Nós temos hoje um ataque à democracia e à liberdade do cidadão brasileiro. O ministro da Justiça disse com todas as letras que não admitirá uma derrota na votação do PL da censura. O Supremo Tribunal Federal também disse que, na ausência de uma ação do Congresso, ele próprio tomará as medidas necessárias para regular as redes sociais no Brasil. E aí a gente está abrindo uma caixa que a gente não sabe o que sairá lá de dentro, mas certamente não sairá nada de bom, porque teremos o governo dizendo que podemos ou não podemos falar. E é claro que o que essas pessoas querem é diminuir a influência das redes sociais no acesso à informação para que o próprio governo, a própria esquerda brasileira, possa definir
aquilo que a população brasileira saberá com os seus veículos parceiros. Isso é vergonhoso, isso é um retrocesso absurdo e inaceitável. Dávila? Bom, é preciso tocar em 2 pontos. Sim, isto é um órgão de censura. Toda vez que você tem um órgão público que vai decidir o que deve se falar ou não, isso chama censura. Mas voltando aqui ao histórico do PT. O PT, desde 2003, quando Lula foi presidente da República, ou seja, há 20 anos, vem com esse terminho de controle social da mídia. Controle social da mídia é nada mais do que impedir que os críticos do governo tenham voz. Esse é um governo que odeia escutar crítica, que não gosta de escutar nenhuma opinião que contradiz as suas mentiras. Aliás, fake news é o que o Lula está fazendo contra aí a Eletrobras. Fake news é acusar o Banco Central de aumentar a taxa de juros e não dizer que é culpa do governo que aumenta a dívida pública. Isso sim é que é fake. Isso é fake news. Aí o que esse órgão vai fazer? Vai punir o Lula? Não vai. Então este é um órgão para disciplinar, penalizar a oposição. Segundo ponto, esse é o desejo do PT há 20 anos. Está lá, controle social da imprensa. Ele vem querendo controlar a imprensa desde 2003. Segundo ponto, a história das agências. Vamos fazer um outro histórico aqui. As agências reguladoras foram criadas no governo Fernando Henrique, em 1995, com a ideia de ser órgãos técnicos para regulamentar setores. O que aconteceu quando o PT chegou ao poder em 2003? Desvirtuou totalmente o papel dessas agências do seu perfil técnico, passaram a indicar políticos, a lotear as agências que perderam essa qualidade fundamental de ser uma agência. Isto mostra que a origem do partido, de sempre criticar ou querer controlar a opinião na imprensa, e segundo, de desvirtuar o papel das agências, mostra que essa medida é um desastre para um país que tem de respeitar a liberdade de expressão e a liberdade de crença.